Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Felipe e vamos falar agora do fluxo circular da economia. No que consiste esse fluxo circular? Ele é um modelo teórico que mostra como que os diversos agentes econômicos se relacionam dentro da economia, como que eles trocam mercadorias, serviços e recursos monetários dentro da economia. Vamos lá. Primeiro, antes de eu entrar no modelo teórico do fluxo circular, vamos explicar o que são teorias e modelos. Teorias são abstrações, são uma forma de se entender a realidade. A realidade ela é muito complexa. Existem vários fatores que influenciam a nossa realidade. Fatores políticos, ambientais, sociais, culturais. Tudo isso influencia a nossa realidade. Então, a ciência ela busca criar teorias para entender como que essa realidade funciona. Então, é uma reflexão mais profunda sobre as leis que regem toda a nossa sociedade, né? E então, através dessas teorias, os cientistas eles formulam o que a gente chama de modelo. Modelo ele é uma representação dessa realidade. Ele busca compreender essa realidade complexa. E esse modelo ele não é nada mais do que uma simplificação dessa realidade. Agora vamos entender um pouco melhor sobre isso. Aqui a gente tem um exemplo que é a economia. A economia, né, o nosso sistema econômico, uma economia de mercado, possui vários fatores que afetam essa realidade. Por exemplo, nós temos a oferta de produtos e serviços, temos a demanda por esses produtos e serviços, temos os preços desses produtos no mercado, temos também questões de meio ambiente, temos questões do mercado internacional, questões governamentais e muitos outros fatores. Por exemplo, questões políticas, questões culturais e assim por diante. Então a gente vê que a economia ela é uma realidade muito complexa. Então, o que a gente faz para entender essa realidade? A gente faz um recorte dela, a gente faz uma simplificação e a gente avalia a relação entre alguns elementos, considerando todos os outros elementos como sendo dado, como sendo constante. Em outras palavras, digamos que eu quero entender a relação entre demanda e preço. Essa relação entre demanda e preço é conhecido como curva de demanda. A gente vai ver esse tópico mais para frente. Este modelo busca entender como que a demanda e o preço de mercado se relacionam, considerando todos esses outros fatores como constantes, ou seja, a quantidade de oferta de produtos e serviços não vai variar, as ações do governo não vai variar, o mercado internacional vai permanecer constante e as questões ambientais também não vão se alterar. Então, nesse modelo, as únicas coisas que vão se alterar vai ser a demanda e o preço. Então, a gente faz essa simplificação para focar nesses fatores que a gente quer de fato entender. Então, é através dessa simplificação que as teorias, né, criam modelos, a gente cria esses modelos teóricos para entender essa realidade complexa da economia. E é claro que essas teorias elas se comportam dessa maneira em qualquer área da ciência. O fluxo circular da economia ele é especificamente voltado para uma economia de mercado. A gente viu anteriormente que uma economia de mercado é uma economia onde as decisões elas são descentralizadas. O que quer dizer isso? São os indivíduos, os agentes econômicos que tomam as decisões de como alocar os seus recursos, né, para a produção e também para o consumo. Por outro lado, você tem uma economia planificada, onde todas essas decisões são centralizadas num órgão central, né? Em grande parte representada pelo próprio Estado. Então, o fluxo circular da economia, esse modelo que a gente vai estudar, ele está no âmbito da economia de mercado.
Agora vamos lá. O funcionamento de uma economia de mercado. Bom, uma economia de mercado possui alguns agentes econômicos que são importantes a gente destacar aqui. O primeiro deles são as empresas. As empresas são agentes econômicos que produzem produtos e serviços para serem consumidos na sociedade a partir dos recursos que as famílias destinam a elas. Então, por exemplo, se você possui um recurso armazenado, você investe numa empresa. Essa empresa vai pegar o seu dinheiro e vai produzir para oferecer algo no mercado. Se você não tem dinheiro, mas você tem a sua força de trabalho, você vai então oferecer sua força de trabalho, né, vai conseguir um emprego nessas empresas, então vai produzir junto com elas os produtos e serviços. Então a função das empresas na economia de mercado é a produção, a principal função, né? Outro agente econômico são as famílias. As famílias também aqui representam os indivíduos, que são as pessoas que detêm os fatores de produção, sejam capitalistas, sejam os empresários ou os funcionários, né, que detêm a mão de obra, a força de trabalho. E essas famílias são os agentes econômicos que vão consumir toda a produção das empresas. Por outro lado, você também tem o governo, que atua dentro da economia com diversas políticas, né? A principal delas é a política fiscal, mediante tributação e gastos públicos. E você tem também um quarto agente econômico, que é o mercado internacional, que é o quê? A relação do nosso país com outros países, né? E claro, todas essas outras agentes econômicos existem também nos outros países. Lá também existem empresas, famílias e governo. Agora vamos nos concentrar apenas nesses dois agentes econômicos, né? Empresas e famílias. Vamos deixar governo e o mercado internacional de lado. Então, as primeiras observações a serem feitas é que para entender esse fluxo, a gente tem que considerar, primeiro, uma economia sem governo e, segundo, uma economia fechada, ou seja, sem mercado internacional, sem relações com outros países. Isso é uma condição para simplificar a realidade. O que quer dizer isso? Quando a gente estiver entendendo o nosso fluxo, a gente não vai ficar perguntando: ah, mas como é que funciona a tributação? Ah, mas como é que funciona se essas empresas precisam exportar esses produtos? Esse tipo de questionamento a gente não vai considerar aqui porque a gente quer analisar apenas a relação entre empresas e famílias. Depois, a gente vai ampliar esse modelo e inserir governos e também inserir economias de outros países. E aí o nosso modelo ele vai ficando cada vez mais complexo. Mas por enquanto vamos focar em empresas e famílias. Então vamos lá. Nós temos de um lado famílias e do outro as empresas. O primeiro fluxo que a gente tem que entender são os fluxos de fatores de produção. O que são fatores de produção? É tudo aquilo que é utilizado durante o processo produtivo, seja mão de obra, matéria-prima, imóveis, recursos naturais, todos esses fatores de produção, tecnologia, máquinas, equipamentos, tudo isso é utilizado durante o processo de produção. Da onde que esses fatores de produção vêm? Eles vêm das famílias, né, dos indivíduos, porque são as pessoas que investem nas empresas, né? Então são as famílias que, através dos seus recursos, elas abrem as empresas, compram as máquinas, equipamentos, compram matéria-prima, contratam mão de obra, né? Aqui também a gente tem o fluxo de mão de obra indo das famílias para as empresas. Então a gente tem esse primeiro fluxo aqui, que é em direção das famílias para as empresas, dos fatores de produção. Aí, à medida que essas empresas, por meio desses fatores de produção, produzem, né, os produtos e serviços, a gente tem o outro fluxo, que é de bens e serviços. Então, notem que aqui você tem um fluxo contínuo, né? Famílias destinando fatores de produção para as empresas e as empresas produzindo bens e serviços que são destinados para as famílias.
Então, aqui a gente tem um círculo de fluxo desses fatores e bens e serviços. Esse fluxo é conhecido como fluxo real da economia, ou seja, é feito por coisas reais, né, por bens, por serviços, fatores de produção. E quando a gente observa esse fluxo, a gente nota o seguinte: como a gente está falando de economia, está faltando um elemento aí. Esse fator é justamente o fluxo monetário. Esse fluxo monetário ele é complementar ao fluxo real. Agora vamos entender como. Então aqui, apagando, né, o nosso fluxo real, a gente vai agora evidenciar o nosso fluxo monetário. O primeiro deles se refere à remuneração dos fatores de produção. Então, isso constitui o que? As rendas, a renda das famílias. Essas rendas se traduzem em salário, juros, lucro, aluguel e outros. Então, pelo fato das empresas estarem utilizando os fatores de produção que vieram das famílias, essas empresas precisam devolver a essas famílias essa renda, né, esse valor monetário, que pode ser na forma de salário, se os indivíduos da família estiverem trabalhando nas empresas, ou em formato de juros, se eles tiverem emprestado dinheiro para as empresas, lucro, se essas famílias forem as donas, né, das empresas, ou então aluguel, se for, por exemplo, se ela estiver destinando um imóvel, né? E existem muitos outros tipos de rendas. Essas são as principais. Então, o primeiro fluxo monetário são as rendas, que é das empresas para as famílias. O segundo fluxo monetário constitui o que? Os pagamentos. Esses pagamentos já são das famílias em direção às empresas. Esses pagamentos eles são decorrentes justamente do consumo de bens e serviços. Então, como as empresas produziram os bens e serviços e destinaram isso para as famílias agora vão retribuir isso através do pagamento por esses bens e serviços. Então, notem que aqui a gente tem o nosso fluxo monetário, ou seja, o fluxo do dinheiro, como que o dinheiro circula entre famílias e empresas. Aqui agora a gente tem o modelo completo. Então, aqui a gente tem a setinha número 1, que representa o fluxo das rendas, né, ou seja, das empresas destinando rendas para as famílias, e a setinha número 2, que é a destinação dos fatores de produção, que é das famílias em direção às empresas. Depois a gente tem a seta número 3, que é as empresas destinando bens e serviços para as famílias, e em contrapartida a gente tem a seta número 4, que são os pagamentos por esses bens e serviços que as famílias realizam, né, para as empresas. Então aqui a gente tem fluxo real e fluxo monetário. Os dois juntos formam o que a gente chama de fluxo circular da economia. Tá certo, pessoal? Então este é o modelo que a gente tem que falar aqui. E por que é importante a gente entender? Este modelo ele é uma simplificação, né? Como eu falei, no meio disso tudo aqui, no mundo real, existem muitos outros fatores que influenciam, né? O governo, a economia internacional, fatores culturais, meio ambiente, né? Mas essa representação simples ajuda a gente a entender, pelo menos, como é que funciona a relação entre famílias e empresas, né? Como é que funciona esse fluxo de bens e serviços em contrapartida, o pagamento, né? E como que esse pagamento ele é importante para remunerar as famílias, porque elas destinaram os fatores de produção para as empresas, né? Então, quanto mais forte for esse ciclo, né? Quanto mais rápido ele girar, maior vai ser a economia, ou seja, maior vai ser o crescimento econômico. Mais as empresas vão produzir, mais as famílias vão consumir, vão ganhar em termos de renda e, consequentemente, vão investir nas empresas. Então, note que ele é um ciclo que se retroalimenta, tá bom? Então, primeiro ponto ao se entender esses conceitos básicos de economia é entender esse fluxo, tá certo? Daqui para frente a gente vai depois aprofundar nessas relações e entender um pouco mais como que isso se dá dentro da economia de uma maneira mais complexa.
Sobre esse fluxo, vocês podem consultar eles nesses dois livros, né? Fundamentos de Economia, ele está em PDF na sala de aula do Google, e o livro Economia e Mercados, no caso, ele está na biblioteca do campus. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu creio que nessa pandemia esteja fechada, mas se vocês tiverem a oportunidade de comprar ou de conseguir esse livro, vocês podem ler, né? Mas o primeiro livro já está em PDF na sala de aula do Google. Beleza, pessoal? Um abraço, até mais.